crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Ao orarmos, Senhor, encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens baseada no livro de Colossenses, na carta de Paulo à igreja de Colosso. Nós estamos ainda no capítulo 1. E até agora o que nós vimos? Nós vimos Jesus como o centro do Evangelho, vimos Jesus como o centro da oração, e na última quarta-feira vimos que Jesus é o centro da adoração. Hoje nós vamos ver que Jesus é o centro da fé. E, para tanto, nós vamos ler 3 versículos do capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23, que diz assim: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Vamos orar, vamos pedir que o Senhor, por sua graça, nos abençoe nesta noite, para que possamos ter total compreensão das Escrituras Sagradas nesse momento. Ore comigo, por favor, meu irmão. Deus bendito, muito obrigado. Sempre nós vamos te dar graças pela oportunidade de nos achegarmos à tua palavra, que é bendita, que é gloriosa e que sempre nos abençoa, nos direcionando para mais perto de ti. Pedimos agora, ó Deus, que haja entendimento a todos nós sobre o significado da centralidade do Senhor Jesus no critério da fé, no aspecto da fé para nossas vidas. Abençoa-nos, para que possamos terminar esta mensagem tendo esta convicção maravilhosa. E, em nome de Jesus, dá-nos crescimento espiritual para a tua glória. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, nós vamos ver essa questão da fé. Examinando primeiro o que é a fé. Eu não vou aqui esmiuçar de maneira bem aprofundada o que é a fé. Não vou. Eu vou apenas tentar pensar um pouco de maneira superficial do que nós pensamos, ou o que o mundo pensa que é a fé. Eu gosto muito de futebol, gosto de jogar futebol, gosto de assistir futebol. Um dos locutores que eu mais gosto é o Luiz Roberto. Eu gosto da emoção que ele passa no jogo, né? E tem um momento que o Luiz Roberto fala que é na hora que um jogador vai cobrar um pênalti. Quando o jogador vai cobrar o pênalti, o Luiz Roberto fala o seguinte, sempre ele fala isso. Lá vai fulano, correu para a bola, com fé no pé. Eu amo esse termo, com fé no pé. Porque o que ele está dizendo ali é uma coisa muito comum. As pessoas costumam usar a fé nesses aspectos comuns do dia a dia. Ele está dizendo que o jogador tem fé no pé, ou seja, está colocando a fé na batida na bola e onde ele pretende que a bola chegue. É muito interessante isso, porque é muito do que as pessoas pensam. A fé como instrumento para alcançar alguma coisa. Ou a fé, propriamente dita, em algo. A fé, por exemplo, no talento, a fé na força. Os irmãos entendem? É como se a crença em alguma coisa específica, alguma coisa material, fosse também uma expressão de fé. Tem também aquela canção do Gilberto Gil, que é uma frase muito conhecida, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ele diz exatamente falhar mesmo, né? E ali na canção ele apresenta alguns aspectos da fé, né? Ele diz a fé está na manhã, a fé não está no trabalho, a fé está nisso e naquilo. Então, a fé como, mais uma vez, direcionada a coisas, objetos, os sentimentos, né? Coisas, objetos e sentimentos, geralmente é isso. E a gente entende que na nossa cultura, na nossa sociedade, há uma colocação que é muito feita constantemente, né, regularmente, é a seguinte: a fé é uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua fé e nós devemos respeitar a fé dos outros. Acho que você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Na nossa cultura, especificamente, isso é muito falado. Essa questão da pessoalidade da fé e do respeito pela fé do outro. Ok, nós entendemos isso, que a fé do outro, nós como cristãos devemos entender sim, que a fé do outro deve ser respeitada. Você não pode impor ao outro que creia no que você crê. Não devemos impor. No entanto, as Escrituras Sagradas nos dizem que nós devemos falar da nossa fé. Não devemos nos calar sobre a nossa fé. Veja o que diz 1 Pedro, convido você a abrir aí sua Bíblia, no capítulo 3, nos versos 15 e 16. O apóstolo Pedro fala o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então Pedro alerta-nos que a nossa fé deve ser compartilhada. Deve ser compartilhada com muito respeito, com muita moderação, né, pelo próximo, principalmente quando nós formos questionados sobre aquilo que nós cremos. Então nós devemos, aí sim, a responsabilidade aumenta mais ainda. Cristo disse que nós devíamos sair pelo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? O que são as boas novas? Evangelho, a palavra significa boas notícias. O que são as boas novas? O que é a boa notícia? Bom, a boa notícia é que, primeiro começa com a má notícia. Nós somos pecadores, a nossa condição é uma condição de condenação diante de Deus, diante de um Deus santo, que não tolera o pecado nem a maldade. Então, diante dele, nós seríamos julgados e julgados para a condenação. Mas o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, essa é a boa notícia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, justificado
ou seja, tornado limpo, puro, diante de Deus, por causa da morte do Senhor Jesus. Essa é a boa notícia. E o Senhor Jesus disse que nós deveríamos espalhar essa boa notícia. Essa boa notícia, lógico, ela está entrelaçada num aspecto de fé. É preciso crer que realmente existe um Deus, que esse Deus é justo, que esse Deus é santo e puro e que há de julgar a humanidade. É preciso crer nisso. É preciso crer também que esse Deus, em seu amor e sua misericórdia, enviou seu Filho ao mundo, e este Filho, quando morre na cruz do Calvário, está morrendo ali não em vão, mas está tomando sobre si os pecados daqueles que nele crê. Quem nele crê não será mais condenado. Seus pecados foram sobre Jesus e essa pessoa está purificada diante do Pai. É preciso ter fé para isso. E aí o Senhor Jesus disse que nós devíamos espalhar essa notícia. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, no entanto, vão lá e espalhem a fé que vocês têm. Digam aos outros o que vocês creem. Então isso é bem natural. Eu creio que os irmãos conseguem compreender isso, né? Então, biblicamente, a fé, ela não é direcionada a objetos apenas, né? Por que eu digo apenas, né? Porque eu não quero julgar aqui quem crê no objeto, né? Quem crê no pé, quem crê em alguma coisa física, é uma liberdade que essa pessoa tem para isso. Agora, eu não digo a essa pessoa que esta fé ela é tão válida quanto ela pensa. Por exemplo, nós entendemos que existem muitas crenças, mas nós, como cristãos, acreditamos que apenas uma crença leva à verdadeira salvação. Ou seja, existem várias formas de se crer, não é? As pessoas têm suas crenças, mas apenas uma leva à salvação, e nós cremos que esta é a fé em Jesus Cristo, absolutamente nele. Nós cristãos acreditamos nisso. Então nós compartilhamos isso, nós falamos disso para as pessoas quando elas nos questionam, quando elas nos perguntam, e entendemos a fé que elas querem ter em determinadas coisas, em determinados meios e objetos ou sentimentos, enfim, mas não deixamos de falar da nossa fé, daquela fé que nós chamamos de fé salvífica. Esse é o ponto, fé salvífica. E aí a gente precisa entender, e aqui deixa eu ajeitar aqui minhas anotações, que esta fé nos salva. E por que ela nos salva? Tá? Por que ela nos salva e por que ela é tão importante? Por que ela, para nós cristãos, ela é tão relevante? E por que Cristo está no centro dessa fé? Então, no texto que a gente acabou de ler, vamos voltar lá para Colossenses, para a gente ler novamente e ficar algumas explicações aqui para vocês nesse sentido. No capítulo 1, né, nós estamos do verso 21 ao 23. No 21 ele diz assim: E a vós outros, também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Está dizendo à igreja de Colosso, está dizendo para nós também, que antes nós, outrora, né, nós éramos estranhos em relação às coisas de Deus, nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, no entendimento, nós não entendíamos a nossa vida pecaminosa, e nós estávamos rendidos a obras malignas. Então, o primeiro aspecto que a gente vê na fé a fé revela a nossa condição diante de Deus. Pela fé, nós entendemos a nossa condição diante de Deus. Pela fé, nós compreendemos que somos pecadores. Pela fé, nós entendemos que nós estávamos num comportamento que nos tornava inimigos de Deus. Pela fé, nós começamos a perceber as nossas obras malignas. A fé nos dá esse entendimento. Aí no verso 22 ele diz: Agora, porém, houve uma mudança. Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Ou seja, agora, né, na condição que nós estamos de salvos, o que aconteceu? O Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si a nossa malignidade, deu-nos assim a condição contrária àquilo que nós estávamos vivendo. Então o que ele diz? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. A fé nos dá a condição de crermos que o Senhor Jesus pagou o preço por nós, e uma vez que este preço foi pago, nós estamos justificados diante de Deus, estamos na condição diante de Deus agora de santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
a fé nos dá esse entendimento de que diante de Deus nós estamos santificados, nós somos inculpáveis e estamos irrepreensíveis. Não há mais nenhuma repreensão a ser feita a nós na eternidade. O Senhor Deus não nos receberá mais como juiz, mas como Pai olha para o seu Filho Jesus. Não é Jesus que é santo, completamente inculpável e irrepreensível? Pois nós, pela morte de Jesus, ganhamos essa condição. A fé nos faz entender que nós ganhamos essa condição por meio de Cristo Jesus. Que coisa, não é? Aí no verso 23, Paulo diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja bem, se é que permaneceis na fé. Por quê? A fé é algo que vai nos fazer permanecer em Cristo. A fé que nos é dada, a fé que nos é concedida, é a fé também que vai nos sustentar, nos fazer permanecer. Se nós permanecermos, é porque temos a fé. Se nós não permanecermos, é porque não tínhamos a fé. A fé nos dá a condição de permanecer em Cristo. Então, nessa permanência em Cristo, o que vai acontecer? Paulo diz: nós estaremos alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Ou seja, nós estaremos firmes na esperança daquilo que as boas novas que chegaram até nós nos trouxeram. E que isto foi pregado a nós, como Paulo diz, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Que ele, Paulo diz, eu sou um desses pregadores a toda criatura debaixo do céu. Então essa condição, ela é impressionante, não é? Então, qual é a nosso entendimento de fé? Entendimento de fé bíblica, né? O que a fé produz? A gente viu aqui nesses 3 versículos, né? No verso 21, ele diz que a fé produz em nós um entendimento sobre os nossos pecados, sobre a nossa condição de condenação, porque nós estávamos longe de Deus, longe do entendimento da graça e da misericórdia, e estávamos em atividades malignas, né? Éramos inimigos de Deus. No verso 22, ele diz que a fé, ela mostra para nós que em Cristo Jesus nós ganhamos a condição de nos tornarmos justificados diante de Deus, sendo assim santos, puros e inculpáveis. Ou seja, a condição de Jesus torna-se a nossa condição diante de Deus. E por fim, nós vimos aí que a fé nos faz permanecer em Cristo, permanecer na própria fé. A fé que nos é dada, nós não conseguimos sair da condição de esperança que ela nos deu. E essa fé, eu esqueci talvez de ter dito isso para vocês, ela vem porque nós ouvimos o Evangelho. É assim que ela é produzida em nós, por meio da audição do Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e por isso essa fé foi produzida em nós. Então, a partir desse entendimento, talvez a pergunta que esteja na sua mente, ou deveria estar, é: será que eu tenho essa fé? Essa fé bíblica? Como saber se você tem essa fé bíblica? Como saber se você tem Cristo? Porque ter Cristo é ter essa fé. Entendem isso? É quando recebemos a Cristo que temos essa condição de fé. E aí a pergunta é: será que você tem a Cristo? Será que você tem essa fé? Eu quero fazer 4 perguntas que são fundamentais. Fiz aqui a anotação dessas 4 perguntas, para que você descubra se você tem essa fé. Repito, Cristo é o Evangelho. Você lembra disso, né? Cristo é o Evangelho, é o centro do Evangelho. Nós vimos isso na primeira mensagem em Colossenses. Se Cristo é o Evangelho, naturalmente a fé bíblica, ela está centrada em Cristo. Ok? Isso é natural. Então, se ela está centrada em Cristo, deixa eu apresentar aqui alguns aspectos antes de fazer as perguntas que são importantes para você. Se essa fé está centrada em Cristo, então essa fé, ela nos leva a reconhecer os nossos pecados quando olhamos para Cristo. Quando conhecemos a Cristo, por meio da palavra de Deus, imediatamente essa fé vem a nós. Porque nós reconhecemos quem nós somos por aquilo que nós vimos nele. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa fé, ela nos faz confiar na justificação do Senhor Jesus. Como nós vimos aí no texto, no verso 22. Essa fé, ela nos faz confiar que aquilo que Jesus fez por nós é o suficiente para nos tornar puros, santos e culpáveis diante de Deus. Terceiro, essa fé, ela nos dá a segurança
de que iremos permanecer em Cristo. Pelo Evangelho que nós ouvimos, pela esperança que fica em nosso coração e não se dispersa dali nunca. Então essa fé nos faz permanecer em Cristo sempre. Ela nunca nos tira da presença de Cristo e nunca nos tirará, porque o próprio Jesus prometeu isso. Primeiro ele disse, jamais vos lançarei fora. Depois ele faz aquelas promessas maravilhosas lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, nenhuma outra criatura no céu ou na terra pode nos separar do amor de Cristo. Perceberam então? A fé, ela está centrada na pessoa de Jesus Cristo. E agora a pergunta é, as 4 perguntas que eu quero fazer a você. Como saber se você tem essa fé bíblica? Porque fé, você percebeu no começo da minha introdução, que as pessoas têm fé em coisas, em objetos, em força, em sentimentos. Mas queremos saber se a fé bíblica é a fé que você tem? Então eu quero fazer 4 perguntas para você. Primeira delas, foi a pregação do Evangelho que te levou a crer? Foi a pregação do Evangelho que despertou a tua fé? Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Em outros textos, outras versões, diz a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Deus. Deus escolheu que nós iríamos crer a partir da pregação do Evangelho. Nós ouvimos a pregação do Evangelho e ao ouvir a pregação do Evangelho nós cremos. Essa foi a condição de Deus para nós crermos. Então a pergunta que eu faço a você nesta noite é, quando você creu, essa fé, ela foi despertada a partir do Evangelho? A partir do que você ouviu do Evangelho? Porque veja bem, você pode ter despertado uma fé que não tenha nada a ver com o Evangelho. E que às vezes também não é fé, é sentimento. Eu quero dizer que fé é muito mais que o sentimento. É como a questão do amor. O amor bíblico, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide amar. Você diz, eu vou amar. E aí não importa o que a pessoa faça ou deixe de fazer. Você decidiu que iria amar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Porque independe do outro. A fé, ela tem esse mesmo aspecto, essa mesma forma de se pensar. A fé, ela não é, meus irmãos, um sentimento. Porque os sentimentos, eles oscilam. Mas a fé deve ser uma decisão. Eu decidi crer. Eu vou crer. Agora você decidiu crer em quê? Essa é uma das coisas que precisa ser pensada. E a segunda coisa é, a minha fé é uma decisão ou um sentimento? Porque às vezes, o sentimento o que significa? Quando eu estou me sentindo muito bem, penso eu que tenho fé em Deus, que tenho fé em Jesus, que tenho fé que Ele me ouve, porque estou muito bem. Quando não estou bem, penso eu que minha fé não existe. Penso eu que Deus não está olhando por mim. Penso eu que Deus não está me ouvindo. Esse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma fé que baseou-se em sentimento e não em atitude. A fé é uma atitude, é uma decisão. Eu vou crer. E por que essa fé ela só é revelada a partir do Evangelho? Porque o Evangelho, quando vem a nós, e nós somos convencidos pelo Espírito Santo daquilo que nos foi revelado, imediatamente nós entendemos o seguinte, olha, eu creio. E eu creio por quê? Porque não sei fazer outra coisa senão crer. Porque só consigo crer depois de ter ouvido o que eu ouvi. Então, você tem que analisar na sua vida se a sua fé ela tem sido um sentimento ou uma atitude. Se ela é atitude, não importa a situação que você esteja passando. Porque não tem a ver com sentimento. Tem a ver com convicção. Convicção. Tenho convicção de que existe um Deus. Tenho convicção de que há um Pai lá no céu que olha por mim. Tenho convicção de que Jesus morreu pelos meus pecados. Tenho convicção de que o Espírito Santo atua na minha vida. Convicção. E aí não importa o que você esteja sentindo. Então o primeiro aspecto é, examine de onde vem sua fé. Se ela não vier porque você ouviu a palavra e creu nisso, você precisa ouvir a palavra e crer. Que essa é a fé bíblica e essa é a fé salvífica. A segunda pergunta. Essa fé, ela te faz desejar se conformar à imagem de Jesus? Ela te faz querer ser santo, inculpável e irrepreensível? Porque como nós vimos no texto, pela morte de Cristo Jesus, nós nos tornamos diante do Pai, diante de Deus, Pai,
santos e culpáveis e irrepreensíveis. A fé nos dá o entendimento de que diante do Pai nós somos santos e culpáveis e irrepreensíveis. Mas não só diante do Pai. A fé nos dá a convicção de que nós podemos ser santos e culpáveis e irrepreensíveis. A fé bíblica, ela nos dá o entendimento de que nós podemos nos conformar a Jesus. Quando eu falo em conformar, é como você vai fazer um bolo, né? Você coloca ali numa forma e o bolo ele ganha a forma da forma. Nós, quando eu digo isso, nos conformarmos a Cristo, significa ganhar a forma da forma, que é Jesus Cristo. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, você pode abrir aí sua Bíblia, no versículo 10. Colossenses 3,10 diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós devemos nos revestir da nova condição que nós estamos em Cristo. E essa nova condição que nós estamos em Cristo nos faz levar ao entendimento de que nós devemos, aqui, nessa realidade terrena, buscarmos ser santos e culpáveis e irrepreensíveis em nosso procedimento. A fé bíblica e salvífica nos faz pensar que nós temos condições, sim, de alcançar essa forma que refere-se à forma de Jesus Cristo como homem. Por que isto? Porque nos foi dado o Espírito Santo de Deus para nos capacitar para tanto. Então nós acreditamos piamente que o Espírito Santo pode nos ajudar e nos conduzir a viver na mesma experiência de Cristo Jesus. Terceira pergunta. Essa fé, ela te faz descansar na graça de Cristo? Você se sente justificado diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus? Vocês lembram que aí no versículo 22, né, de Colossenses 1, ele diz isso, né? Pela morte de Senhor Jesus, nós fomos justificados. A morte nos garantiu justificação diante do Pai. A fé que você tem, ela te faz crer nisso, ela te faz descansar nisso. Você crê que está justificado? Ou seja, você crê que você não precisa mais ficar ansioso em relação à sua salvação, porque a sua salvação ela está garantida por aquilo que o Senhor Jesus já fez? Você crê nisso? Porque se você tem a fé salvífica, se você tem a fé bíblica, você crê exatamente nisso. Você crê que aquilo que Jesus fez já lhe deu condição de salvação. E uma vez que você tem a condição de salvação, está tudo definido. Você está justificado diante do Pai. Veja o que diz Romanos capítulo 5, quero convidar você a abrir aí sua Bíblia, nos versículos 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Essa é a condição que a fé deve nos levar. Veja só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só o que a fé vai fazer então. Se você tem a fé bíblica, se você tem a fé salvífica, você está justificado, pois, mediante essa fé, você tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende que está tudo ajustado entre você e Deus. Ok? Por intermédio de que obtivemos acesso a essa fé, ou seja, foi Deus que lhe deu essa fé. E esta graça, você está firmado nela, esperando a glória do Senhor se manifestar. Então, se você tem essa condição de fé, você tem esse descanso no Senhor, esse descanso na graça de Deus, e não há nenhum tipo de ansiedade referente à eternidade ao teu coração. Você entende que pertence a Deus, você entende que o preço já foi pago por você. E a quarta e última pergunta. Essa fé, ela te dá a segurança de que as promessas de Deus vão ser cumpridas? Porque lembre bem o que o versículo 23 fala, né? O versículo 23 diz o seguinte, só para recapitular. E que permaneceis firmes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. O Evangelho nos traz a esperança de salvação. E, naturalmente, essa esperança de salvação significa o quê? Que nós estamos realmente, seguramente salvos. Você crê nisso? Que você está seguro nas mãos do Senhor? Tem uma passagem muito interessante em Hebreus, no capítulo 3. Eu quero convidar você a abrir ali em Hebreus, no capítulo 3, a sua Bíblia, onde nós vamos ler os versículos 12 ao versículo 15. Veja só que texto interessante sobre essa questão da fé nos dá a segurança em Cristo Jesus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Aqui o escritor de Hebreus, então, dá-nos o seguinte entendimento. Irmãos, não deixe seu coração se endurecer. Não deixe seu coração se endurecer, é uma das coisas que ele deixa bem claro aqui. E no verso 13, exortai-vos mutuamente cada dia, no dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, a fé. E vocês lembram que a própria fé nos faz permanecer na fé. A fé que nós recebemos, se ela é salvífica, ela nos faz permanecer na fé. Se essa fé veio por meio de eu ter ouvido o Evangelho e crido no Evangelho, então essa fé me faz permanecer firme. Ela não vai me fazer oscilar. Ou seja, quando eu estiver pecando, ao ouvir uma exortação, uma admoestação, a fé me fará crer na admoestação, na exortação e me voltar imediatamente para o Senhor. Então essa condição, ela é dada somente pela fé, se ela for uma fé salvífica. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos nesta noite é basicamente que há uma distinção clara entre a fé comum dos homens, da sociedade que nos cerca, e a fé bíblica, que nós cristãos consideramos e cremos que é a fé salvífica. E essa diferença, talvez a base dessa diferença seja que esta fé não é algo que nós descobrimos, encontramos e assim ou aplicamos em algumas coisas, mas é uma fé que primeiro veio a nós, manifestou-se a nós por meio da pregação do Evangelho. Foi ao ouvir o Evangelho que esta fé em nós foi despertada. É por isso que toda a salvação, nós cremos, ela procede do Senhor. Ele é o Senhor da salvação do começo ao fim. Nós apenas respondemos aquilo que o Senhor nos deu a condição de responder. Então o Senhor nos deu a condição de crermos e nós respondemos a isso, crendo. Bem básico e bem simples, não é? Portanto, examine seu coração. Veja se a sua fé tem sido a fé bíblica, a fé salvífica. Veja se a sua fé foi despertada porque você ouviu a palavra de Deus e compreendeu essa palavra. Veja se sua fé realmente lhe dá segurança de que você está salvo. Veja se essa fé lhe dá o desejo de santidade, de ser santo, irrepreensível e culpável diante de Deus. Veja se esta fé lhe faz permanecer firme, mesmo quando você é atacado pela tentação e pelo pecado, você busca novamente ao Senhor, porque esta fé lhe dá essa condição. Veja isso, examine seu coração, examine a sua crença, examine a sua fé. E creia no Senhor, e creia na palavra. Talvez essa mensagem de hoje tenha despertado em você essa fé. Eu espero que sim. Se sim, glorifique ao Senhor por isso, porque você tem a fé salvífica. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra gloriosa e bendita, que nos orienta, nos direciona e nos mostra exatamente como devemos viver e também, ó Pai, como o Senhor deseja que creiamos. Obrigado por esta bênção, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre o teu povo, hoje, sempre e eternamente. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Na próxima quarta, se Deus permitir, continuamos aqui aprendendo mais no livro de Colossenses. Uma boa noite a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor.